Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês que estão nos ouvindo agora. O poder da palavra de Deus. Qual é o peso que a palavra do Senhor tem tido em nossas vidas? E para isso, nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 1, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Só esse verso já dá para ver o quanto que o Deus que nós servimos é fiel, porque ele tinha visitado a Sara como ele havia prometido, porque Deus, ele diz no capítulo 18, no versículo 10, Deus havia dito para Sara que iria visitá-la e que assim ela poderia gerar o filho da promessa. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Através desse versículo já é suficiente ver que o Deus que libera uma palavra sobre as nossas vidas, ele é fiel para cumprir. E não apenas isso, para ele não importa que condições que nós estamos, porque Sara não tinha condições para gerar aquele milagre. Talvez você não tenha condição para gerar esse milagre. Talvez a situação que você esteja enfrentando fugiu do teu controle. Talvez é alguma enfermidade que você está enfrentando que fugiu do controle até dos médicos. Mas nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Nós servimos ao Deus em quem não há impossíveis. Mas qual é o peso que a palavra do Senhor tem tido nas nossas vidas? Será que nós temos crido verdadeiramente nessa palavra que o Senhor já liberou? Será que nós estamos perseverando e acreditando naquilo que o Senhor já falou? Talvez tenha passado alguns anos, talvez tenha passado muitos anos aos teus olhos, mas o Senhor, ele promete aquilo que ele fala. Olha que neste versículo diz: o Senhor visitou como tinha dito. Nenhuma palavra que ele tinha dito para Sara caiu por terra. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Deus disse que iria fazer daquela forma e daquela forma ele fez. Deus disse que iria visitar a Sara e dessa forma ele fez. E a partir do momento que Deus visitou a Sara, ela foi capaz de gerar aquele milagre. Talvez você não tenha forças para gerar esse milagre. Talvez você não tenha condições. Nós sabemos que Sara já era muito idosa, em idade muito avançada. Ela já não teria condições nenhuma humana para gerar um filho. Mas Deus deu condições para ela gerar. Que você possa crer que Deus dá condições para você gerar o teu milagre. Veja que nós muitas vezes temos que parar para refletir qual é o peso da palavra do Senhor em nossas vidas. Será que nós temos crido? Será que estamos seguindo, crendo no poder da palavra de Deus? Ou estamos ouvindo outras vozes que nos diz que não iremos conseguir? Outras vozes que dizem que não é possível. Mas perceba que Deus não precisa fazer juramentos, pois ele é fiel em tudo o que fala. Nenhuma palavra que ele disse para Sara e para Abraão caiu por terra. E ele visitou a Sara e eles tiveram aquele filho da promessa. Ele nos dá garantia de sua palavra. Ele diz certamente. Quando ele diz certamente, ele estava dando garantia da sua palavra. Porque Deus, ele não é como o homem. O homem pode dizer alguma coisa hoje e amanhã ele já não pode estar. Mas Deus é aquele que é sempre eterno, o Deus que não dorme, o Deus que não vacila. Então, se ele disse para você, confie que certamente ele está dando garantia da sua palavra. As promessas serão cumpridas no tempo determinado por ele. Tem algumas ocasiões em nossas vidas que nós esperamos a promessa de Deus e ela não vem no tempo desejado. Mas nós temos que entender que no tempo determinado por ele elas vão se cumprir. Veja que ele fala para Abraão e Sara que ele visitaria e no tempo determinado ela teria aquela criança. Então que nós possamos seguir ouvindo a voz do Senhor e deixando que a palavra dele influencie as nossas vidas e deixando que a palavra dele nos guie, que nós possamos simplesmente confiar naquilo que ele diz, porque não há variação e nem sombra de dúvida no Deus que nós servimos. Que você possa perseverar crendo na promessa do Senhor. Muitas vezes o tempo passa porque nós nos desanimamos pela situação que está diante dos nossos olhos. Parece que a situação não muda, parece que a situação ela permanece a mesma.
mas creia que as promessas serão cumpridas no tempo determinado por Ele. E o mais importante, que aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, Ele não volta atrás. Que aquilo que o Senhor já liberou sobre você, Ele irá cumprir. Basta que nós possamos esperar com paciência nele, porque esperando com paciência, o Senhor ouve o nosso clamor. Esperando com paciência, nós não iremos fazer nada precipitadamente, que quando agimos precipitados, nós temos o risco de atrasar a nossa promessa. Nós temos o risco, ou pior, de até perder as promessas verdadeiras que Deus nos fez. Então espere em Deus. A cada dia você possa refletir o peso que a palavra do Senhor deve ter em nossas vidas. A palavra do Senhor precisa ter um peso absoluto sobre as nossas vidas. Mas como assim ter um peso absoluto? Nós temos que todo dia nos lembrar daquela palavra que o Senhor liberou sobre nós e acreditar. Por mais que a situação diante dos nossos olhos pareçam imutáveis, que nós possamos crer no Deus que pode todas as coisas. E eu quero deixar esse versículo para a sua meditação neste dia, para que você possa continuar crendo e esperando no Senhor. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ele faz uma pergunta para Abraão e para Sara. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não haverá nenhuma coisa difícil ao Senhor. Ou por mais que você não veja saída na situação que você se encontra, Deus ele quer falar com você neste dia. Haveria coisa alguma difícil para mim? Não há nenhuma coisa difícil ao Senhor. Siga crendo nas promessas de Deus. Siga crendo no Deus que pode todas as coisas. Se você deseja ouvir uma palavra abençoada para o teu coração, que você possa se inscrever neste canal, que nós temos a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos abençoa, é a palavra do Senhor que nos dá vida. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde em nome de Jesus.